Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live especial em homenagem ao Dia dos Pais. Aqui é Maria Martins com a Escola de Constelação Familiar BSB. E eu estou aguardando o Paulo, meu amigo. Oi, Léo, tudo bom? Josailde, tudo bom, querida e querido? Sejam bem-vindos. Silvana, tudo bom, querida? Bom ver vocês por aqui, né? Eu tô meio sumidinha. Tô no outro projeto, escrevendo, terminando meu livro. E aí, tudo bem com vocês? Oi, Léo, saudade de ter você por aqui. Silvana. E aí, tudo bem? E esse frio aqui em Brasília, né? A gente tá aqui. Vamos ver se esquenta agora aí nesse mês de agosto. Então, vamos falar hoje sobre o pai, né? Essa figura aí, muitas vezes herói para uns. Ah, Léo, obrigada. Saudade de me ouvir. Que bom. Então, pai, né? Para uns, o verdadeiro herói, para outros, um bandido, um facínora, um homem mau. E aí, como é que a gente pode olhar além do aparente para esse homem? Para a gente compreender aí o que acontece, quais são as dinâmicas, né? Então, o Paulo, meu companheiro hoje de live, já chegou. Eu vou chamá-lo para ele entrar aqui. Começar aí nesse bate-papo. Meu herói, meu velho, meu herói, meu vilão, como diria o Fábio Júnior. É isso aí. Oi, Paulo! Tudo bom, meu boa querido? noite. Boa Como vai? noite. Tudo bem? Tudo, um Como prazer vai ver você? você. Como vai Mas é mesmo. você? Eu preciso saber da sua vida. Olha que Ui! coisa linda. Já estamos aí no clima, hein? Já estamos aqui, já aguardando, esperando, Tá. sentindo as emanações de energia. E como que tá São Né? Paulo, Paulo? Tá calor e frio. É, E tá uma pandemia aqui, viu? Além é, dos pandemônios, né? Porque tem uns demônios também que não respeitam nada, né? é. Acho que hoje aqui no condomínio eles não conseguiram cumprir as regras, né? Porque tá uma aglomeração de gente aqui sem máscara, de molecada, né? É Até mesmo. estava com saudade deles, né? Mas acho que o pessoal tá, eles estão já saturados, né? Mas a gente ainda precisa seguir uma jornada a mais nessa questão da prevenção, porque ainda está um descontrole enorme. É verdade. Cada um tem que E como continuar é que tá fazendo a aí? sua parte. É Brasília, né? É Brasília, né? É. Boa noite aí para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Boa A gente está aqui de noite. Ó, a bate-papo. Laine, a Cris, tudo bem? Ó, a Laine lá, uma gaúcha, né? A Ai, eu Cris de adoro São esse povo do Paulo. Sul, sabia? Eu já tô quase. Eu passo para tantos lugares, tantas cidades que eu incorporo um pedacinho, mas eu já tô bem gaúcho mesmo. Tô falando até bar. Bah é uma expressão que vale para tudo, né? Segundo a Paula. Vale para tudo. Segundo a Paula, vale para tudo, né? Olha aí a Olha, a Laine entrando. Dani, a secretária ali. A Lene também Aí, conheci no Fred, foi maravilhosa. É esse povo lá gaúcha, do assim, foi Sul, muito né? legal. Gaúcha linda. Sejam bem-vindos, Ó, bem-vindas. a Dani Santos é meu braço direito e esquerdo, minha grande amiga lá na clínica. Aí, Olha a outra, bate, olha é lá, isso aí, embate Lene. aí. Enfim, Paulo, o que eu pensei para essa live de hoje, né? Que a gente vai falar aí sobre essa figura, né? Sobre esse homem que, como eu falei no início, para uns é um grande herói, para outros um vilão, um fascínora. E como que eu pensei da gente fazer essa live? A gente falar sobre isso, esse olhar além do aparente. Depois eu vou ler Sim, a carta que o próprio Bert Hellinger escreveu para o pai dele, que ele mesmo sim, passou muitos anos sem falar sobre a importância do pai, a figura do pai, porque ele era o filhinho da mamãe, né, o Bert? Como ele fala sim.
nesse último livro dele, na autobiografia, ele fala isso. Então fica muito claro essa dinâmica dele, e só no final, já depois de muitos anos, é que ele começa a falar aí da importância do pai. E aí nesse livro, né, que eu vou até aqui, que é As Igrejas de Seu Deus, ele fez a É, dedicatória ao pai dele, esse livro, e ele escreve uma carta para o pai dele. Aí no final da live eu vou ler essa carta e a gente faz uma linda essa meditação, carta. né? Uma Sim, meditação ótimo. aí para a gente olhar para esse homem com o coração, né? Eu sei que não é fácil em muitos casos, mas é possível, né? Eu confesso que quando você me convidou para o tema, eu falei, mas olhar para aquilo que não está aparente, achei tão curioso. E aí veio muito de encontro com as dinâmicas psíquicas, né? E que o olhar que a gente lança muitas vezes para nós mesmos, né? E para as pessoas que estão à nossa volta, né? Pais, principalmente, são as nossas relações primárias, e depois os nossos cônjuges, nossos namorados, namoradas, esse povo com que a gente vai se relacionando ao longo da vida. E a gente tem uma mania muito grande de olhar só para aquilo, né? Só ali para frente, né? E ali e olhar e ver aquilo, às vezes eu tenho um amigo que ele fala, às vezes a gente vê e não quer enxergar, e às vezes a gente enxerga, mas não quer ver, né? Então muita coisa que está oculto aí, que a gente tem muito a ver com a minha, até o meu próprio egoísmo, né? A minha forma mesmo de eu me colocar, né? E às vezes eu acredito que aquilo é aquilo mesmo, e eu sofro por causa daquilo, e eu passo uma vida rancorosa, uma vida distante, e não dou o braço a torcer, né? Eu achei muito É, interessante. Mas antes, porém, eu tenho uma curiosidade que uma das minhas clientes, outro dia ela me mandou uma mensagem, pouco antes, por que 20 horas e 22, Maria? Paulo, foi um número que me veio no coração, 2022. E aí depois eu É, perguntei para o José Moraes, que ele fez o meu mapa cabalístico, né? E aí eu falei para é, ele, eu falei, José, e esse horário? Esse horário que veio aqui, bateu comigo, o que que você me diz aí? Aí ele falou que o 22 tem muito a ver com questão de você estar ligado ao seu propósito e não movida pelo ego. Falei, então faz todo sentido, né? interessante. E depois o Luiz, que fez uma live comigo, ele falou que 22 também tem muito a ver com a família. E depois, eu vendo aí essa questão de número, eu vi que o 2 é um número que tá, tipo, tem muito a ver comigo, com a minha, enfim, com o que eu sou, com a pessoa que eu sou, o que eu vim fazer aqui. Então acabou que eu escolhi o número primeiro e depois eu vi que tem todo sentido. Aí é por isso que é Ah, 2022, eu né? vou dizer para minha caríssima cliente, está explicado aí, tá? É, que é o número cabalístico, fala aí pra ela. Eu Tá gosto bom, muito da então? cabala, a numerologia cabalística eu respeito demais, como eu respeito muito a numerologia, ela faz muito sentido na minha vida também. Mas o dia que, há uns anos atrás, quando eu montei o meu primeiro consultório aqui em Valinhos, a dona do consultório, ela contou a minha vida pela numerologia cabalística, eu achei bárbaro. Desde então eu segui tudo aquilo que precisaria Passou. mudar, né? Foi muito legal. Então eu respeito demais esse pessoal, assim, eu acho as minhas mandalas profissionais e pessoais também têm a ver com a numerologia. Então eu gosto dessa coisa do número, ele faz parte da minha vida, né? E, e até curioso, né? Porque às vezes a gente já entrando e não entrando no tema, né? Vamos entrar, Ah, né? O pessoal já tá chegando, já temos com 22 aqui na o sala. Jack aí já chegou. Boa Agora o noite a Jack chegou, a todos. gente pode Quem chegou? continuar. O meu marido chegou, gente. Meu lindo chegou. Que Agora a bom, gente né? recomeça de novo. Paulo, Eu então, o vou que dizer, ó, que que me esse veio? ano entrou. Ah, legal. Aqui esse ano entrou, tá a explicação do número, depois ela vai ver de novo lá. Ah, foi ela que perguntou. Boa noite. Então, Paulo, como que me veio esse tema, né? Olhando além do aparente.
é que quando a gente atende um cliente que ele traz uma questão acerca da dificuldade de se relacionar com o pai, sempre tem um julgamento, né? Um julgamento acerca de um fato. Ou porque esse pai foi embora, ou porque esse pai foi violento, ou porque ele foi ausente, ou porque, enfim, tem tantas questões, né? E aí, quando a gente olha um pouco além, né, através desse homem, e também enxerga as suas próprias limitações e as dinâmicas às quais esse homem está preso, a gente começa a compreender. E aí, quando a gente compreende, a gente também passa a ter um novo olhar. A gente amplia a nossa lente e aí a gente tem a possibilidade de sair dessa posição de julgamento e olhar além do aparente. E O que quanto você me tempo a diz? gente fica, quanto tempo a gente perde na vida, né, por não conseguir ter essa percepção, por não conseguir enxergar, né? Eu tenho aprendido ao longo desses anos com as constelações que quando a queixa vem, eu não consigo me relacionar bem com o meu pai ou com a minha mãe, muito provavelmente a sua vida também ela não está boa. Você não se sente seguro, você não tem direção e você não tem força e equilíbrio para seguir. Os seus negócios não vão bem, as suas relações também não vão, né? É, E E aí a gente fala assim, né? Por quê? Porque o meu pai fez tal coisa para mim e eu me magoei. Então eu espero que ele me peça perdão. Pai e mãe não pede perdão para filho, não é? E a gente fica sentindo como se fôssemos maiores e no direito de exigir algo deles, né? Porque não deram, porque não fizeram, ou porque deram demais também, né? Isso também me faz cegar, né? Também é fico verdade. cego nisso. Mas eu percebo sempre que eu também tenho as demandas e os pais, quando também vêm reclamar dos filhos, né, eles também não percebem o que falam, né? E eles estão sempre mesmo também voltados para o próprio ego, para o próprio eu, né, daquilo que eles gostariam de ter como expectativa nos filhos e que eles pudessem controlar com um joystick, como se fosse um robô ou um boneco, para que os filhos façam exatamente o que eles querem, né? Mas eles não percebem que muitas vezes a maneira como eles se colocam e a forma como eles demonstram e representam o dia a dia, os papéis que eles representam, como pais, mães, marido, chefe, subordinado, professor, né, empresário, cria em torno desse filho, né, uma atmosfera que muitas vezes existe uma resposta inadequada de comportamento. Então, muito do que se traduz, às vezes, no comportamento infantil, principalmente, tem muito a ver com essa forma de representatividade dos pais. E as ações inconscientes, que são aquelas que eles não percebem, é o que mais causa problemas de conduta. E aí os filhos gritam, fazem birra, se jogam no chão, bate a cabeça, come cocô e eles não sabem por quê, né? E acham que o menino é louco, que o menino é hiperativo, que ele tem TDA, H, e realmente não é isso, né? Existe uma falta de limite. E às vezes a falta de limite está na forma como eu falo, naquilo que eu falo, né? E a palavra que eu vou usar, a atenção que eu vou dar para isso, né? E quando eu começo a dar atenção, eu começo a enxergar o outro de uma maneira diferente. E É. hoje, curioso, que o meu último atendimento do dia, eu estou trabalhando com uma família da capital e por um garoto ela falou: Nossa, eu consegui usar as palavras adequadas. E quando eu falei assim, você pertence à nossa família, eu não gostaria que você fizesse isso, porque na nossa casa, na nossa família, isso não é legal, eu fico triste. Na hora, houve uma retração do garoto e ele parou, não fez o que ele comumente fazia e começou a pensar. E aí ele começou a se colocar adequadamente. Então foi mais um passo, né? E aí a mãe dissera que eu não me percebia, parecia que eu estava nulo, eu não aparecia, eu estava preocupado com o outro, não comigo, com as minhas coisas.
Quantas vezes a Paulo, gente se anula por causa de filho, né? na Quantas vezes verdade, a gente quando. deixa de se mostrar, a gente deixa de se aparecer e aparecer a nossa vontade, o nosso eu, né? Que fica aí oculto, porque a gente quer agradar o bonitinho, quer agradar a bonitinha, né? E a gente vai se É, deixando. E aí o bonitinho acha que nós somos só aquela coisa boa que me satisfaz na hora que eu quero, que me dá tudo que eu quero, né? Mas tem um outro desejo dele também, né? Principalmente o pai, né? O pai, quando o filho chega e quer a atenção, quer a companhia, quer a presença, o pai vai lá, eu tô ocupado, eu tô isso, eu tô aquilo, vai comprar um tênis, viu? Você não quer ir lá, faz uma compra, tá precisando comprar um agasalho, assim, sabe, para sair fora logo, né? Poxa, eu só queria sua companhia, eu só queria o seu abraço, só o oi, tudo bem? Vamos tomar um café aqui. Então a é gente tem isso. inúmeros modelos, né, desse oculto, né? Tem muita coisa que se manifesta. É verdade. E assim, você falou algo muito interessante logo no início, do quanto de tempo que a gente perde quando a gente tem uma dificuldade com o nosso pai, né? Às vezes Sim, aconteceu algo lá na infância, eu não pude ter esse pai lá na infância por alguma questão, e daí eu cresço e agora grande, eu posso ter esse pai, só que como eu ainda estou magoado com o pai, eu não aceito. Então, como uma espécie de vingança, né? Eu falo assim, não, como eu precisei de você lá na infância e você não estava presente, às vezes porque estava trabalhando, né? Às vezes tinha que ficar mesmo ausente por uma questão da própria manutenção da família. E esse filho percebeu isso como uma ausência, como abandono. Então, ele cresce com essa falta e daí se torna um adulto que não se permite ter agora acesso a esse pai. Então, aquilo que a criança não pôde ter, o adulto continua privando a criança de ter. Você já observou isso? sim, sim. E muitas vezes, às vezes a gente cresce, né? E fala, eu compreendo, pai. E às vezes eu vou ter uma relação com base de trocas, trocas materiais e não afetivas, né? Então eu talvez venha a reparar o mal, tentando buscar algo no pai que eu leve vantagem, né? Ou que ele me presenteie e isso possa suprir essa carência afetiva, possa suprir essa mágoa, né? De uma forma material, mas nunca afetiva. Então sempre vai ficar uma busca, né, de algo que eu continuo não me permitindo, né? Eu continuo não tomando como eu deveria, né? É, E a gente vai perdendo tempo com isso também. E eu penso que isso é uma atitude muito, primeiro, infantil, ainda é a criança que egoísta, está no controle, mas né? é um ego infantil, né? E depois o ego adulto, né? O cara não percebe que ele cresceu, né? Então, às vezes, falou absurdo. Não, eu moro na mesma casa, mas eu não falo com meu pai há 20 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 3 anos. Gente, como é que você, né? Eu não falo com a minha mãe, mas a minha comida está quente toda hora nos horários das refeições, a minha roupa está lavada e passada. Então, cara, o que você quer? Uma ama? Né? Tua mãe é empregada e a mãe lá na devoção. E o cara ainda acha, a pessoa acha que ele precisa, né? Ainda exige, né? Olha, a camisa ficou com a gola amassada, a senhora não viu? Né? Ou então, pai, fala para sua mulher. Quer ver uma outra coisa muito, muito interessante? Ou falo para o meu irmão, viu, você quer falar para sua mãe que essa comida não tá boa? Na cara dela, né? Pô, você quer dizer pro seu pai que ele está me atrapalhando? E aí, assim, faz umas triangulações e fala, e aí acha o quê? Você acha no direito que eu sou, né, o maioral, né? Eu estou no topo da pirâmide, como eu costumo falar sempre, né? O pessoal Aham. elege e fica lá em cima. Aí a gente vira súdito, né? Marionete desses meninos, dessas meninas, não é? E fica É, magoado, tem filho que quer mandar no pai, porque fez faculdade, porque já acha que vai fazer 18 anos e acha que precisa mandar e que a mãe e o pai precisam fazer o que eles querem do jeito que eles querem. Se nem eles mesmos sabem, né? É...
lavar a própria cueca ou a própria calcinha, né? E nem sabem tirar o lixo do banheiro uma vez por semana, ou pelo menos quando está cheio. Então, como é que eu vou querer dizer o que o meu pai, o que a minha mãe vai fazer, que veio antes de mim, e já estava aqui quando eu cheguei, já sobrevivia, né? Para eu poder querer mandar, querer, sabe? Eu tenho esse direito de, né, de poder julgar e condenar. Então, é muito complicado isso. E a É, gente vê de tudo. é verdade. Eu estava fazendo uma live com a Paula na terça-feira e a gente falou sobre sogra, né? E a gente falou sobre É, eu não pude posicionamento. participar. Então, É, constelação, a gente falando assim sobre a questão do lugar de cada um. E o que, que eu tenho observado com esse trabalho da constelação familiar, né? O que, que ela traz para a gente de fato? É que dentro das famílias existem o lugar e a função de cada um. Se eu estou no meu lugar exercendo a minha função, tá tranquilo, eu fico bem, eu fico bem. Então, se cada um está no seu devido lugar, exercendo a sua função, as coisas fluem. Então, o pai, sim, ele precisa estar no lugar dele, exercendo a função dele de pai. O filho precisa estar no lugar dele, exercendo a função de filho. E aí começa a ter problema quando o filho, por alguma questão que ele acha que tem o direito, ele começa a sair do lugar dele de filho e acusar esse pai. Então, no momento que ele sai desse lugar para acusar o pai, ele se coloca numa posição de maior, né? E no momento sim, que ele se coloca numa posição de maior, ele perde o pai. Ele perde todos os sim. recursos que ele poderia receber desse pai. No momento que eu critico, no momento que eu exijo, no momento que eu acuso, né? Então, às vezes, esse pai teve um destino muito difícil, muito pesado. E aí esse filho aqui, do contexto dele, acusa esse pai de não ter feito aquilo que ele acha que o pai deveria ter feito. Só que ele acusa a partir do ponto de vista dele e da situação que ele está hoje. Mas e se ele tivesse no contexto que o pai estava, com as mesmas condições que o pai tem, tanto educacional, financeira, né, de época, será se ele teria conseguido fazer pelo menos aquilo que o pai fez? Talvez ele não seria tão egoísta, né? E talvez pudesse se tornar um homem como o pai dele, né? Se tivesse vivenciado da mesma maneira. Talvez a dificuldade, talvez a não facilidade, ela talvez traria ali um comprometimento maior, uma responsabilidade um pouco maior, né? Eu penso sempre que nós já somos uma geração, eu já sou uma geração cinquentão, sou um pai mais liberal do que o meu. Nem Os meus filhos parece, vão ser Paulo. mais liberais ainda. E essa coisa a gente vai liberando, 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 e aí a coisa está totalmente desenfreada, sem limite, né? E aí vai virar uma pandemia mesmo de conduta, né? Um transtorno de conduta grave, desafiador, opositor, essas coisas que eu vejo nos últimos 13 anos no meu consultório. E, e aí a gente começa a falar assim, poxa, então, se eu tenho de menos, eu reclamo, se eu tenho de mais, eu reclamo, então nós nunca estamos satisfeitos, somos completamente, né, um saco sem fundo, falo, é um vazio que quanto mais eu preencho, mais distante eu fico, né? Então, enquanto eu não Uhum. entendo aquilo que me aproxima de quem eu realmente deveria estar, eu vou causando um vazio maior. Então, eu penso assim, né, você que está aí, e de repente eu não me dou com o meu chefe. Meu chefe é isso, isso, aquilo, né? Eu acho que ele ganha mais por ele fazer o que ele faz. O meu Eu sou muito professor é um melhor do cara que muito ele, chato, né? eu Eu sou seria muito um melhor chefe que muito ele. melhor que ele. O meu professor é um cara muito chato, né? Com quem que eu estou falando? Essas figuras de autoridade, elas estão na mesma linha dos pais. Então, se eu não me relaciono bem com meu pai, eu não aceito essa hierarquia, essa autoridade de pai, né, esse ser maior, e o chefe que também tem cargo maior, e o professor que tem cargo maior, portanto eles são, eu acabo me comprometendo, por quê? Porque eu saio fora, né?
E eu tenho um caso muito curioso esses tempos que é, um determinado paciente se coloca muito maior que o pai e extremamente enorme em relação à empresa que trabalha, acreditando que a empresa deveria reconhecê-lo. Poxa, mas a sua questão está aqui embaixo, né? E a insatisfação maior é uma, assim, tá mal, tá com realmente problemas sérios de depressão e ansiedade, um quadro misto. E, assim, fiz um movimento sistêmico e, ainda assim, eu me sinto maior. Eu sou melhor que o meu chefe. Ou seja, eu sou maior que o meu pai. E é assim que eu vou ficar. E é assim Gente, que eu vou adoecer. E é assim que a minha vida não vai andar. E é assim que eu não vou prosperar, né? Da mesma forma, né, as mulheres também são assim, né? Então, poxa, se você não se relaciona bem com a sua mãe, você não tem sentido e direção na vida. A mãe dá um sentido e direção para a vida, ela que te traz para o mundo, então ela traz um sentido, né? E se eu tenho uma dificuldade também relacional com essa mãe, aí eu reclamo que a minha vida não vai bem, eu reclamo que eu não tenho amigos, eu reclamo que eu não tenho namorado, eu reclamo que eu estou solteirona, né? E os homens também. Ah, as mulheres não são suficientemente boas para mim. Por quê? Porque minha mãe também não foi boa para mim, né? Ah, os homens não são o suficiente bons para mim. Por quê? Porque meu pai também não foi bom para mim. Mas a gente não consegue perceber essa relação, né? Aí a gente começa a analisar a vida e vê que a coisa não flui. E se não flui, gente, você está ali batendo na mesma tecla, insistindo na mesma forma de ser e agir, pensando e martelando, sabe, esse ego e culpando ele porque você não sai do lugar, porque a tua vida não deslancha, porque você não prospera, porque você não tem um bom relacionamento, porque as pessoas não te convidam para ir à casa delas, porque você não é uma figura sociável. E aí? Tá na hora de pensar, de olhar e falar, viu, vem cá, o que acontece aqui? Deixa eu olhar para a minha relação com a minha mãe. Pronto, é um primeiro ponto. E veja como é. Se autoanalise e veja como é essa relação com a mamãe. E depois vá ver a sua relação com o papai para você ver, porque tá ali os primeiros indícios, né? Tá ali as primeiras coisas que a gente tem necessidade de ver, de enxergar, de assumir, de reconhecer que é verdadeiro, que faz parte. E que na maioria das vezes nós vamos ver assim que foi péssimo, tá? E a gente leva um tempo. E a gente fala, minha mãe tá chata. Aí depois que adoece, fica velha, e aí a gente fica ali e fala assim, ah, mas que saco, é domingo, tem que ir lá, sabe? E puxa, depois que eles vão embora, eu falo, quanto faz falta, né? é, Faz muita falta. Então a gente Paulo, precisa perceber o que está oculto, né? Que vamos falar do tema, né? O que está é, oculto muitas vezes é aquilo que eu não quero ver. Porque se eu sei que eu estou batendo a cabeça na parede lá e a parede não quebra e eu estou estourando o meu miolo, para! Olha para lá, olha para trás, vê onde é que está. Procura um terapeuta, vai fazer uma constelação, faz uma consulta sistêmica. Para aqueles mais apressadinhos, tem uma consulta sistêmica, tem movimentos que é muito claro, sabe? Então existem formas né, de saber. Mas a gente, às vezes, assim, não tem preguiça. O que eu faço, doutor? Eu adoro ouvir isso. O que eu faço, então? Eu pego o lápis, a caneta, o papel, vou te passar a receita. Receita de Paulo, bolo. sabe o que eu percebo também? Essa questão, quando a gente tem acusações em relação ao nosso pai, é que normalmente é esse, o pai ele vai embora. Então, fica uma acusação muito forte, não só dos filhos, mas de toda a sociedade ali que envolve, né? Aquele homem. E eu queria contar, eu gostaria de contar uma história aqui de uma aluna, e ela tinha uma queixa muito grande do pai, porque o pai foi embora, né, e deixou a mãe com 12 filhos, olha só. E essa mãe, ela teve que se virar para criar essa molecada toda, e todas elas cresceram, a maioria mulheres, revoltadas assim com esse pai, né? Então não entendia e estava muito claro que estava faltando a força do pai ali naquele sistema. E aquela acusação, aquele olhar superficial para esse homem e, enfim, vamos trabalhar essa questão. Fez o curso, toda a dinâmica que ela trazia era acerca do pai.
E aí, no dia do nosso encontro presencial, ela trouxe essa dinâmica para constelar. Eu acho que eu até escrevi isso no texto. E daí, quando a gente colocou a constelação, o pai, primeiramente, ele tinha aquela conexão com a mãe, então ele se aproximava dela e ficava um tempo ali, que realmente é o que representa, né? Porque se teve 12 filhos, no mínimo ficou 12 anos, né? E aí depois esse homem se afastava, o representante dele, né? E ficava girando, sabe? Procurando, nitidamente procurando algo. E aí veio pra gente aquela sacada, né? Quando vem aquela percepção. Eu perguntei, vem cá, morreu alguém no sistema, alguém assim muito próximo ao seu pai, algum irmão? O que aconteceu no sistema do pai, assim, significante? Aí ela lembrou na hora. Ela falou assim, meu pai era gêmeo. E a irmã dele morreu. Só ele sobreviveu. Aí a gente pegou e colocou uma representante para essa irmã. Imediatamente, Sim. Paulo, esse homem se conectou a essa irmã e ali ficou, abraçadinho a ela, como se ainda estivessem no ventre. E aí ficou claro para essa família que esse homem, ele estava completamente ligado a essa irmã, estava excluída, e ele estava olhando para a morte. Então, assim, quando Sim. elas compreenderam isso, elas puderam agradecer porque, apesar de toda essa dinâmica dele, de toda essa dificuldade, ele ainda conseguiu ficar o tempo suficiente para fazer essa molecada toda, né, que ganhou a vida através desse homem. Então, assim, Sim. convidar para olhar além do aparente. Assim, porque às vezes o primeiro movimento nosso é o do julgamento. Ele faz isso porque ele não presta, ele foi embora porque não presta, ele traiu a mulher porque não presta. Porque a dinâmica da traição também, muitas vezes, é essa, né? Tem muitos filhos que estão magoados com o pai porque esse homem traiu a mulher dele, né? E aí o filho perde o pai porque, dentro do assunto do casal, o filho fica brigado com o pai a vida inteira. Exatamente. Eu estou brigado com É meu pai há 20 anos porque meu pai traiu a minha mãe. Não, o seu pai não traiu a sua mãe. Aquele homem traiu a mulher dele, né? E interessante como isso é um dos grandes problemas, né, da família. Eu também passei por isso, como eu sou filho de pais separados, mas é interessante como, às vezes, né, aquele que foi traído, ele quer desprezar o outro a partir dali e que a família sinta a mesma dor, o mesmo ódio por aquela pessoa, né? E a gente tem uma lealdade, né? A mãe e o pai, essa fidelidade, né, leal, e às vezes a gente pega e a gente fica cego com isso. Então, eu fico acreditando que o meu pai e a minha mãe tiveram problemas, os quais não permitem que eles fiquem mais juntos. E se eles chegarem a esse entendimento para que eles possam ser felizes, ótimos, né? Agora, eu sou o filho, ele é o meu pai e a minha mãe vai continuar sendo. Bom ou mal, assassino ou não, alcoólatra ou não, bem-sucedido ou não, ele continua sendo seu papai e ela continua sendo sua mamãe. Então, a gente não pode, a gente lamenta, né? Pode sentir muito, mas nunca julgar um nem o outro. Nem o que fez, nem o que sofreu. Nem o perpetrador, nem o perpetrado, como dizem, né? O É, algoz e a vítima. Então, a até, gente pode falar. até porque nós somos pai e mãe, né? Quando eu tenho que tomar partido de um, eu anulo a metade de mim. Aquele pai ou aquela mãe que eu excluo é também uma metade minha que eu excluo. E eu gostaria de contar uma história aqui da minha mãe. Meu pai traiu a minha mãe muitos anos, né? A vida toda. Eu tenho vários irmãos de outros filhos do meu pai com outras mulheres. E um dia eu perguntei para minha mãe, né, como é que ela se sentia com relação a isso, já adulta. Ela falou: minha filha, isso não era bom não, mas eu não contei nada para vocês enquanto vocês eram crianças, porque eu imaginava o seguinte: um filho
se eu contasse, vocês iam tomar partido de mim. E um filho que vai contra um pai, ele não pode ter felicidade na vida. Minha mãe não sabia Sim. nada de lei, pertencimento e ordem e equilíbrio. Ela não Mas é sabia essas que a sabedoria, né? gente fala, Sabedoria. mas ela tinha isso dentro dela, né? Então, a gente veio saber disso adulto e eu preferia não ter sabido nem adulta, para te falar a verdade. Eu não queria saber da intimidade da relação do meu pai e da minha mãe. Aí a gente tem uma pergunta aqui, Paulo, olha só. Tive duas Vamos amigas lá. que conheceram os pais depois de adultas. Não conheceram antes, pois as mães não aceitavam e não autorizavam. Como isso pode afetar a vida dessas minhas amigas? Então, eu só não entendi a pergunta, né? Como pode afetar? Como isso Agora que pode elas afetar a vida conheceram, elas dessas. têm. Então, mas agora que elas conheceram, elas aceitam esse pai como sendo pai? Isso é importante saber. Elas respeitam esse pai a partir daquilo que elas tomam conhecimento agora, ou vem com um julgamento prévio, né? Ou vem culpando a mãe porque não deixou e por isso, né? Também é uma coisa que pode ocorrer. Então, precisa entender como eu vou tomar a partir daqui. Eu aceito É. como foi, eu aceito Aí como ela falou, foi, não aceitam, respeito. não aceitam. Ela respondeu aqui, não aceitam. As mães não aceitavam e não autorizavam, né? Então, assim, a mãe tolhia o direito, né? E muito provavelmente cresceu aí, né? É o que eu te falo. Agora que vocês têm oportunidades de conhecer esses pais, essas irmãs, ela toma o pai a partir daqui, né? E permite viver essa relação a partir daqui, sem julgamento, e aceita como foi, né? E a mãe também, É, não cabe julgamento na mãe, né? A mãe, por alguma razão, fez isso, a gente não tem que julgar pai nem mãe, né? A gente nunca sabe. Porque a gente volta a falar, né? Para muita gente, o pai que abandona um filho por ele não ter condição de criar e de dar educação e dar alimentação, muitas vezes ele é criticado. Mas se ele faz isso em função de que alguém possa proteger, né? E dar o suporte necessário, o mínimo necessário para essa criança sobreviver, isso é um ato de amor, gente. E muitas vezes a gente é, cai de pau matando, né? Como todo, a gente adora criticar. Então, é um ato de amor. Ah, mas é difícil, é um ato de amor. Eu larguei meu filho lá na porta porque eu não tenho condição de criar. Essa pessoa é uma casa bonita, talvez ela tenha condição de dar. É um ato de amor. Mas a gente julga, e quando a gente é. julga, o que a gente faz? A gente se afasta, a gente perde, né? É por isso que é Essa questão. bonito. Por isso que é muito bonito o olhar da constelação familiar, porque é o olhar que não julga, é o olhar que olha além do aparente, que olha para Sim, qual dinâmica essa pessoa está presa, que ela não está livre para cuidar dessa criança. E muitas sim, vezes, quando, igual você falou, quando os pais dão uma criança para adoção, exige mais ou menos amor, né? Exige muito existe mais muito amor, amor. muito Muito mais mais amor, amor. Claro. Eu porque sempre falo uma coisa para os pais. Qual é a função do pai e da mãe? Por instinto, é preservar a cria. Então, nós estamos na retaguarda, acolhendo os nossos filhos, primeiro acolhendo, depois orientando e direcionando para aquilo que é protetor da vida. Eu desejo, né, que o meu filho sinta-se protegido da vida. Por isso que eu estou balizando os caminhos, por isso que eu digo que aqui não é um legal, por isso que eu digo que aquela amizade não é boa. Não é porque eu sou chato, porque eu vejo que aquilo é, pode machucá-lo, pode causar algum mal. E o que, que eu quero? Eu tenho um instinto natural de proteger. Por isso que eu oriento e direciono, né? Ah, não quer dizer que eu quero controlar. Às vezes a gente quer. Mas, assim, quando eu dou essa sustentabilidade, essa retaguarda, automaticamente eu tenho um cara de boa estima ali e tem muita flexibilidade para interagir com o mundo e com as pessoas. Por quê? Porque ele não vai achar que a vida funciona em torno do umbigo dele. Eu acho que eu já até falei isso outras vezes, estou tornando repetitivo. Mas o que, que eu quero dizer é que, assim, o papel do pai e da mãe é sempre de proteção. E para proteger, às vezes, se eu preciso tomar essa decisão, é um ato de extremo amor, incondicional. E só quem é, passa por isso realmente pode explicar, né?
Então, eu fico tocado com isso, porque eu também aprendi isso nos últimos anos a partir das constelações, né? Eu também Uhum. lancei o meu olhar oculto para outras coisas que eu pude ver por meio das constelações do meu trabalho na clínica, porque o que está oculto também nos processos psíquicos não vem na fala, né? Vem naquilo que a fala não diz, naquilo que a fala não traduz, porque a queixa verbal ela é só um caminho a ser percorrido, e o que mais importa é o que não está ali, né? É o que, como Sim, dizia o meu professor de filosofia, o grande Tozinho, ele falava que nós temos um grande filósofo brasileiro que se chama Lulu Santos, que ele fala muito claro, tudo que se vê não é. Então, a partir desse princípio de tudo que se vê não é, aquilo que você está vendo não é, é outra coisa. E essa outra sim. coisa é que nós estamos tomando isso daquilo que está oculto. Então, eu É, preciso ver o que está oculto, porque aquilo que eu estou vendo não é aquilo. Não é dessa forma, tem alguma coisa errada, tem excessos, né? Ninguém é muito bom artista que engane muito tempo, a menos que a pessoa realmente sinta-se cega e queira consentir ou viver uma relação de submissão. Mas tanto homens e mulheres não enganam, e se enganam não é por muito tempo. E nem o melhor dos artistas ele vai levar muitos anos enganando, porque uma hora a verdade transparece e ela transparece o tempo todo. E aí eu vou usar uma fala do Paulo Coelho, que ele fala sempre, eu aprendi até com uma amiga, né? Os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos estão à nossa volta. Então, se eu estou insistindo ali e não está saindo, o que é que a vida está me dizendo? O que é que esse tempo está sinalizando para mim? Olha, precisa insistir nessa profissão que você está vendo que não está dando nada? Será que não é melhor ali considerar uma fala que falaram ali atrás? Será que o papai, quando falou que você devia ser aquilo e você foi lá e teimou, foi fazer outra coisa, não daria para dar um crédito agora? Né? Então, vamos olhar para esse tal culto, porque o sinal vem. Às vezes a gente não aceita, às vezes a gente ignora, às vezes a gente não quer olhar, não quer servir. Então não adianta. Aí a gente paga. Né? Paga do quê? De uma forma sempre com distanciamento. É o vazio, é, é o distanciamento por esse vazio, é uma forma de não preenchimento, e tudo que eu faço não traz aquela coisa que eu chamo de suficiência, né? Até as professoras depois me corrigem aí, porque não está sendo suficiente para mim, não está sendo bom, nunca preenche, eu nunca estou satisfeito. Né? quando tem essa dificuldade aí nesse primeiro círculo, com papai e mamãe, a gente carrega essa sensação para os outros, né? Mas assim, o que eu queria deixar de mensagem aqui, antes de ler a carta do Bert, que a gente já está caminhando para o final da live, é Mas o já, seguinte, menina, passa rápido, né? Muito rápido. nossa, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que para você que está aí, de repente, com algum problema com seu pai, por alguma coisa que aconteceu na infância, sabe? Os pais não são perfeitos. Eles são homens comuns que, de repente, se deparam aí com um filhote e esses filhotes não vêm com manual, é por erros e acertos, né, que a gente vai fazendo. E os homens têm ainda um agravante porque eles não carregam esse bebê na barriga, então essa vinculação ela não é tão profunda como é a vinculação com a mãe. Então, assim, mas se hoje você tem a oportunidade de ainda ter o seu pai vivo, né? Cara, não perde tempo. Vai lá, faz esse caminho de volta, procura se colocar no lugar dele e ver que condições ele tinha naquele momento que contribuiu para que ele agisse daquela forma. E se coloque no lugar, tenha empatia. E se fosse você que estivesse lá, com os recursos que ele tinha lá, eu vou só aqui falar, o meu avô, ele batia nos filhos, ele pisava no pescoço dos filhos, né? Ele batia, batia, e assim, era o jeito que ele soube criar. E ele criou assim, a mulher dele teve 21 crianças, né? 21 gravidezes, 17 filhos nasceram. E ficaram bem, viraram pessoas de bem. O meu pai, ele já pôde fazer um pouco diferente, né?
Eu sei que ele tinha uma mágoa, mas ele nunca bateu num filho dessa forma, até porque também minha mãe não ia deixar, né? Ela jamais deixaria. Mas, assim, Certo. é, é importante se colocar no lugar dos pais. E, assim, a gente tem uma exigência muito profunda de que os nossos pais sejam perfeitos, mas não são. Porque, assim, aquilo que a gente critica no nosso pai, a gente vai repetir. E às vezes a gente aqui, com todos os recursos, com toda essa inteligência que existe hoje acerca do ser humano, do desenvolvimento infantil, a gente ainda não consegue fazer do jeito que a gente gostaria. Porque cada filho vem de um jeito, exige um pai diferente. Então a minha Sim. dica é, se você ainda tem um pai vivo e tem a oportunidade de resgatar essa relação, não perca tempo, deixa o passado lá no passado e faz a partir daqui. O que você não teve lá na infância, se você pode ter aqui, aproveita, aproveita e faz aqui, ó, daqui para frente com o tempo que resta. Essa é a minha E eu dica aí, vou, né, para o e Dia eu dos vou Pais. colocar Eu acho uma. que seria o melhor presente. Sim. E eu vou dizer para você que não quer ser parecido com seu papai de jeito nenhum nessa vida, não quer fazer as coisas que o seu pai faz de jeito nenhum na vida, nem que a sua mamãe, vocês fazem exatamente iguais. Por quê? Porque 100% de você habita o seu pai e 100% de você habita a sua mãe. E foi dali que você foi constituído, desse 100% de cada um. Então você também faz parte desse 100%. E faz igual, e vai fazer, e é ranzinza do mesmo jeito, e tudo na sua época. Então não queira negar um pedaço de você, e toda vez que você nega não ser parecido, você também se nega. Você não está negando o pai que é em você está negando a você como É a parte parte sua que é igual pertencente. a ele, né? E às vezes eu não sei por que que eu estou angustiado, não sei por que que eu sinto um vazio, não é? É, Eu perdi o meu é pai em verdade. fevereiro, depois de uma luta, vocês sabem, eu perdi meu pai em fevereiro, e olha, eu tive a oportunidade de resgatar tanta coisa nos últimos anos, e a minha mãe morreu há 2 anos também, e esses últimos 2 anos depois da morte da minha mãe, eu me aproximei mais dele, e eu tive a oportunidade de vivenciar coisas assim fantásticas, de brincar entre uma consulta médica e outra, e ele falar, mas eu dou trabalho para você, poxa, chorar, emocionar, eu falei, por que está chorando? Falei, porque eu estou dando trabalho para você. Eu falei, vem cá, quando eu nasci e você limpava o meu bumbum cheio de merda, e a mamãe trocava a fralda, eu dava trabalho para você? Falou, claro que dá. Eu falei, então tá tudo certo. E é verdade, né? E tá tudo certo. É, Eu também já dei trabalho, né? Aí ele faz falava parte, assim, né? você deu mais trabalho. Quando foi adolescente, você deu mais trabalho. Mas você tá aqui hoje. Os seus irmãos estão lá, porque não pode estar aqui, mas não tá desmerecendo os irmãos. Ele falou, estamos juntos, o que ele quis dizer, né? E assim nós terminamos juntos. Eu, ele e os meus irmãos. E isso foi bárbaro, foi maravilhoso. Eu sinto ele aqui o tempo todo, é a mamãe também, né? E sempre Isso. pedindo permissão para poder seguir. E essa é uma outra coisa que eu aprendi tem um tempinho, né? É pedir Temos que permissão ler aos a pais. carta ainda. É. Uma outra coisa que a gente não faz, olha, eu desejo fazer tal projeto, eu vou pedir permissão para que eles me deixem fazer. Eu vou pedir permissão para começar o meu dia, para poder falar bem, né? É uma coisa tão gostosa, a gente sente essa energia dentro da gente pulsando, trazendo força, equilíbrio, Pedir essa direção, bênção, amor, né? bênção, Essa né? Então, bênção, papai, né? obrigado, mamãe. Hoje eu vou falar sobre isso. Muito obrigado. Eu peço permissão para falar isso. Eu agradeço a E, vocês que vieram antes, né? Então vamos é. lá com a sua, para a gente não perder Então tempo, senão você sabe que vai. eu vou pedir permissão ao Bert Hellinger, né, que é o criador dessa abordagem maravilhosa, as constelações familiares, para ler a carta que ele escreveu para o papai dele, né? Que por muito tempo ele manteve esse pai também afastado do coração. Então vamos lá. Querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso do meu coração. Por muito tempo você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. De repente você voltou a mim, como de muito longe,
porque minha mulher Sofia o invocou. Ela viu você, e você me falou por meio dela. Quando penso quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque você muitas vezes me batia e me causava dores. E quão longe eu o expulsei de meu coração. E tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Porém, você voltou, como que de muito longe para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começo a entender que foi por você que, dia a dia, nossa sobrevivência era assegurada sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar, e não obstante, como que excluído de nossos corações. Alguma vez lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós? Você foi cercado de solidão, e não obstante permaneceu solícito e amoroso a serviço de nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vêm lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante da sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo que recebi de você como seu filho querido. Para o querido papai do seu Tony. Era assim que ele era chamado em casa. Bonito, Essa né? carta é linda, né? É Linda essa maravilhosa, não carta. tem nem palavra. Ela é de uma grandeza, de uma humildade enorme, Exato. né? Agora eu vou dar continuidade aqui para finalizar a nossa live, pessoal. Eu vou pedir a vocês, nós estamos em 22 pessoas aqui nessa live. Ó, 22, 20, 22, 22 pessoas, tá vendo? Olha lá. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos e respirem profundamente. E quando você inspirar, sente que você está inspirando o seu papai para dentro de você. Inspira o papai, vê se você consegue sentir o cheiro dele, para você que se lembra dele. Inspira e solta o ar. Inspira o papai, se enche dele e solta o ar. E agora que você está presente no seu corpo, trouxe o pai para mais próximo de você, eu gostaria que você olhasse para esse homem que é o seu pai. E eu gostaria que você deixasse um pouco de lado todas as críticas que você tem acerca dele. E gostaria que você olhasse para aquilo que ele fez e possibilitou que a sua vida se tornasse possível. Olhe para o que ele fez. Olhe para aquilo que você ainda não olhou. Olhe para o além do aparente. Olhe através desse homem. Olhe para o Pai que habita esse homem. Olhe um pouquinho além. Como foi a história do papai? O que ele teve que vivenciar? O que ele teve que passar antes de ser o seu pai? Qual é a história dele? Quais são as limitações dele?
Será se ele conseguiu passar mais leve para você do que foi para ele? Então olhe para esse homem e dê um lugar no seu coração para ele. O Pai é a força que nos leva para o mundo. É de lá que vem essa potência. Também da gente perseguir os nossos objetivos, lutar pelos nossos objetivos. Isso vem do Pai. Capacidade de administrar o seu dinheiro vem do Pai. Então olha para o que te falta nesse momento. E aí você vai perceber o quanto do papai está faltando em você. E eu volto a repetir, se você ainda tem pai vivo, e aquilo que não foi possível lá atrás, se é possível agora, aproveita. Aproveita para se reconciliar, aproveita para trazer esse pai de volta para o coração. Porque ele está em você. Só que se você não o traz, 50% seu está paralisado. Você não está acessando a potência de 50% que há em você, que é correspondente a esse homem. Respira profundamente. Sente como é trazer esse homem para dentro do seu coração. Imagina que você traz ele para dentro de você e aquela metade sua, que é igual ao papai, de repente é como se fossem lâmpadas que vão se acendendo dentro de você, à medida que você se conecta com ele, que você se reconecta. E sinta como que é. Está completo, metade mamãe, metade papai, tudo em você. Respira profundamente. E vai voltando para cá. Para quem ficou aí até o final, eu desejo um feliz Dia dos Pais. Aproveitem a oportunidade, tá bom? Paulo, para você eu agradeço, né, o seu tempo, essa 1 hora da sua vida. Sempre é um prazer ver você e agora a fala é sua. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado, pessoal que participou, minhas amigas da infância, até a Glorinha lá de Cornélio Procópio, que eu conheci muito, eu adoro ela, assim. Pessoal de São Paulo, quem eu esquecer, Nath, muito legal. O pessoal teu aí de Brasília, lá do Norte, Nordeste, tem muita gente aí de todo lugar do país. Olha, a nossa vida, ela é muito verdadeira. E ela traz a verdade que a gente precisa ver e enxergar. Então, vamos olhar para essa vida e ela está nos dizendo muitas verdades. E essas verdades, muitas vezes, que elas estão ocultas, que a gente tem necessidade de estar enxergando aí. Então, fica o meu recado aí. Um beijo, Claudinha, linda, né, minha grande marqueteira, essa mulher A Claudinha, fabulosa. eu tenho reunião com ela amanhã, viu? Isso. E a semana que vem não percam, que eu vou falar sobre insegurança a pedido das gaúchas, que querem saber por que os homens não estão indo para cima e elas estão solteironas, lindas e maravilhosas e poderosas. E aí eu vou falar da insegurança também nos relacionamentos, também nas empresas, para o homem inseguro. Então eu vou falar para você, homem, quarentão, cinquentão, para você, mulher, quarentona, cinquentona, vamos lá que vai ser bem legal, tá? Ai, Tá que massa. Vai também, ser que dia, que horário, aonde? Fala. Eu acho que eu vou decidir amanhã com a Cláudia, mas provavelmente quarta-feira. Um dia que não tem de Legal. vocês que a gente intermediar. Então foi o pedido das gaúchas. Aí eu comprei o desafio, vou falar e é uma solo. Vai ser uma live solo. Só uma dica, Paulo. A mulher abre o espaço e o homem preenche, né? Porque o movimento é do homem, né? 28 segundos. O óvulo fica lá paradinho, o esperma é que se movimenta. Então a mulher abre o espaço, o homem vem. Se a mulher invadir, o homem corre. Ele vaza, né? Verdade. Justamente. Os homens têm medo de mulheres poderosas.
E eu vou 10 contar por quê. segundos. Ah, eu vou assistir, quero assistir. Beijo, beijo, grata a todo Beijo, mundo, William, meu gente. irmão.